ZYM615, Rádio Propriá FM, transmitindo na frequência de 104,9 MHz. A rádio de Propriá, Sergipe. Propriá FM, tá com a gente, tá com tudo. Acompanhe às segundas e quartas-feiras, das 18 às 19 horas, aqui pela Propriá FM, o programa Vida e Luz, e conheça-te a ti mesmo, através da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus Cristo. Programa Vida e Luz, toda segunda e quarta, das 18 às 19 horas. Realização: Centro Espírita Amor e Redenção. Propriá FM apresenta a partir de agora o programa Vida e Luz. Realização: Centro Espírita Amor e Redenção. Muito bem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, você que está na sintonia da Propriá FM, muito obrigado pelo carinho da audiência, e nós estamos aqui para desejar uma ótima noite a todos vocês. Agora em Propriá são 6h02. Tudo bem com você, meu querido ouvinte, minha querida amiga ouvinte, que gosta de acompanhar o nosso programa Vida e Luz? Estamos ao vivo. E nesta quarta-feira, dia 14 de abril de 2021, a gente está aqui para iniciar mais um programa Vida e Luz, programa do Centro Espírita Amor e Redenção, aqui em Propriá, localizado na Avenida Arthur Melo, número 1058. Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar o estudo com a gente. Hoje é dia de O Livro dos Espíritos. O tema de hoje é a reencarnação. Tem perguntas e respostas à luz da doutrina espírita, e nós queremos contar com você, você que nos ouve, você que já se acostumou e que gosta do programa, e de repente fica com alguma dúvida. Envie o seu questionamento. Não quiser se identificar, a gente não identifica você, mas pergunte, interaja com a gente, participe, tire a sua dúvida. É só enviar mensagem para o meu WhatsApp 99931-8858, 99931-8858, e você interage com a gente enviando as suas perguntas, porque nós temos o quadro Perguntas e Respostas à luz da doutrina espírita, e queremos contar com você. Do Evangelho segundo o Espiritismo, mundo de expiações e de provas, é o tema da reflexão que José Alves vai trazer pra gente. Vamos ouvir belíssimas canções de Anilton Dantas e vamos cumprimentar o professor Fernando Pimentel, que já está por aqui, para poder relembrar esse timbre de voz inconfundível, a lá trovão. Boa noite, imunizado, professor Fernando. Pois é, Patrício. Não um trovão, mas um trovãozinho. Uma marolinha de trovão. Uma marolinha de trovão, né? Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus, feliz por estar imunizado, mas ainda sentindo que é necessidade de que todos estejamos. Mas logo, logo assim será. Uma boa noite para você, Patrício, para todos os nossos irmãos, a Alves, a Nilton, Elisandra, todos os ouvintes. Um abraço especial, porque eu nunca mais mandei, para o nosso Beto Sato e para toda a família Sato. Obrigado, professor Fernando. José Alves já está por aqui, cumprimenta a todos, e estamos contagem regressiva, né, professor José Alves, para esse cidadão voltar às atividades. Tudo bem, Zé? Boa noite. Pois é, eu soube que essa vacina, depois de 5 dias já... Professor, já encurtou aí o tempo, viu? Eu pensei que Zé já ia dizer que já podia a partir de amanhã. Na verdade, esse cara já está imunizado, já estava, sabe? É só um reforço. E olha que ainda não virei jacaré, viu? Ainda não, né? Tá certo. Um abraço, Fernando. Abraço. Então nós vamos iniciar o nosso programa Vida e Luz. Agradecer já a audiência de todos. Nosso querido William Timóteo está acompanhando a gente, está acompanhando na internet. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Nós vamos trazer a nossa mensagem de paz e renovação para você fazer uma reflexão. Nossa irmã Elisandra já enviou para a gente a mensagem que tem o título Receita para Melhorar. Mensagem de paz e renovação do programa Vida e Luz. Receita para melhorar.
10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios, pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, interruptor na língua, amor no coração, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago, boa direção nos pés, uso diário em temperatura de boa vontade. José Grosso. Todos nós ansiamos por melhoras em nossa vida, seja no campo profissional, nas relações familiares, na saúde ou nas finanças. Almejamos algum tipo de melhoria diante dos obstáculos a que nos defrontamos. A miúde, porém, acreditamos que essa melhoria será obra dos outros. Esperamos que Deus resolva os nossos problemas, que os outros assumam nossas responsabilidades. Enquanto isso, ficamos no mar da inércia, esperando que nossa vida se modifique. A mensagem espiritual, todavia, não deixa margem a dúvidas a respeito de quem a compete a responsabilidade pela melhoria de nossa vida. O benfeitor espiritual não diz para esperarmos que os outros façam por nós a lição que nos cabe. A orientação é dirigida a nós por meio de 11 atitudes práticas que, uma vez tomadas, irão trazer muitos benefícios em nossa jornada. É claro que jamais poderemos dispensar o amparo espiritual, mas acontece que Deus nada poderá fazer por nós se estivermos de braços cruzados ou mesmo de braços abertos aos desequilíbrios. A regra é que Deus ajuda a quem se ajuda. Deus nos empurra adiante quando decidimos a andar. Deus abre as portas quando tocamos a companhia. Deus promove a saúde quando adotamos posturas saudáveis. Deus traz o amor quando amamos. Deus traz o emprego quando nossos braços estão dispostos a qualquer trabalho. Examinemos cuidadosamente essa receita que Chico Xavier recebeu do mundo espiritual e a apliquemos em nós ainda hoje, pois somente assim Deus poderá nos ajudar. Deus faz milagres, mas somos nós quem os provocamos. Paz e luz para todos. Dor te buscar, abra as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estender-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense, Cristo enxugue e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o
expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão, ao ver que Jesus no Calvário pediu aos céus sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Estamos apresentando o programa Vida e Luz. Realização Centro Espírita Amor e Redenção. Muito linda essa canção inicial do programa de hoje, Anilton cantando Sua Cruz. Para você que acompanha o programa Vida e Luz, mandar essa música para meu querido amigo Vicente. Ele disse que gosta de acompanhar o programa, mas adora ouvir as músicas de Anilton. Na segunda-feira, mamãe mesmo, Zé, disse que estava toda arrepiada, emocionada ouvindo as músicas de Anilton que rodou aqui no programa, viu? E eu acabei abrindo aqui o microfone 3, professor Pimentel, aqui pro senhor. Né? É um costume ainda, né? Mas vamos estudar, né? Tá ok, estamos preparados. Pronto, como sempre. Então vamos trazer aqui a nossa pauta do seu querido programa Vida e Luz. A gente hoje, José, vai começar do Livro dos Espíritos a estudar a reencarnação. Nós terminamos um capítulo no programa passado, na quarta-feira, e do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos iniciar aqui o estudo do capítulo 4 da pluralidade das existências, e o tema inicial é a reencarnação. Acerca do tema, a questão 166, Kardec pergunta aos espíritos superiores: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar se depurar, sofrendo a prova de uma nova existência? Disse os espíritos. A 166A, Kardec pergunta: e como realiza essa nova existência? A resposta é que será pela sua transformação como espíritos. São duas perguntas e os espíritos respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Nós temos ainda a letra B e C. Posso dar sequência, professor? Isso. Para dar sentido, né? Então, a 166B continua a perguntar a Kardec: a alma passa então por muitas existências corporais? E os espíritos dizem sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. E a 166C, Kardec volta a perguntar: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Pergunta Kardec, e os espíritos dizem evidentemente. Não é, Monsieur Pimentel? Pois é. Que fique claro que não se trata de ato contínuo. Não obrigatoriamente, ao deixar o corpo, retorna de imediato. Essa lei do progresso, ela exige o aprendizado aqui na Terra, com as provas, as expiações a que nos submetemos por escolha, e ao aprendizado que fazemos também no mundo espiritual. Mas é bom lembrar, Patrício, que esse conceito, esse entendimento de reencarnação é um termo criado por Kardec, mas como processo, ele é entendido de há muito, muito tempo por muitos dos moradores desta nossa terra. Mais de metade
Há uma estatística que diz que cerca de 2/3 da população mundial acredita na reencarnação, de uma forma ou de outra. E convém lembrar um texto muito antigo, de cerca de 1.300 anos antes de Cristo, conhecido como Papiro Anana, onde está escrito lá: antes de nascer, a criança já viveu, e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Quer dizer, essa vida, a nossa vida encarnado, é muito curta. Nosso irmão José Alves nos lembra muito isso por muitas vezes. É muito curta. Então nós temos como objetivo, concessão divina, atingir a angelitude. Chegaremos perto do Pai, atingiremos essa angelitude por um caminho do Evangelho, caminho que o Cristo nos ensinou. Então teremos o quanto tempo for necessário, mesmo que sejamos a última ovelha a ser salva do rebanho do Pai. É evidente que, por consciência, enquadrado, afinado com esse projeto divino, nós queremos chegar mais cedo possível. O caminho é longo, porque temos que nos ajustar às estruturas de moral e de conhecimento. Moral ilibada, plena, conhecimento de todas as ciências. Assim, o Cristo mostrou quando esteve conosco. Um exemplo, o nosso grande exemplo, quem devemos nos espelhar. Seu José, pois não, fique à vontade. O povo da antiguidade, especialmente o povo egípcio, e em especial os iniciados, eles tinham uma grande preocupação com a posteridade. Tanto é que muitas tumbas, quando foram violadas, encontraram alimentos, encontraram alguns utensílios, alguns pertences, exatamente porque se acreditava que haveria esse despertar e que o espírito necessitaria daquele alimento e daqueles utensílios para dar continuidade à sua existência. Então era uma ideia vaga, mas que o ser humano, quando aqui chega, ele já traz essa ideia inata, tanto da vida futura quanto das reencarnações. Então não há como o espírito atingir a perfeição se ele não passar pela prova material. Então a experiência na carne, ela é indispensável, e a gente virá tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente possa aprender, passar por todas as experiências possíveis, para que assim a gente possa atingir a perfeição. E também nós aprendemos no plano espiritual, mas as provas, sem exceção, são realizadas aqui. A gente espia do outro lado, mas a prova tem que ser na matéria. Mais alguma coisa, professor Fernando? Só lembrando que as escrituras trazem muitas informações sobre o entendimento da reencarnação, seja no Antigo Testamento, seja no Novo. Apenas se deixou no 4º século, por alguns já da era cristã, adotar essa posição contra, por uma certa razão que nós já comentamos. Mas lembrando, no Evangelho de Jó, no capítulo 8, versículo 9, está escrito: porque nós somos de ontem e nada sabemos, enquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Quer dizer, está muito claro nossa pré-existência, nossa vinda, que é uma passagem rápida, porque que significam 50, 60, 70, 100 anos em espíritos milenares e bilenares. Então, justifica inclusive o porquê do esquecimento que a gente apresenta. A outra passagem muito interessante em João, no capítulo 9, que diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele
as obras de Deus. Isso daqui para exemplificar a afirmação que o nosso irmão José fez há pouco. É aqui que vivemos as nossas provas. E muitos outros textos do Antigo e do Novo Testamento que nos permitem asseverar a encarnação, nossa volta ao mundo. Isso mesmo. E eu tenho certeza que sobre o tema ainda vocês vão ter a oportunidade de saber algo a mais daqui a pouco no Evangelho, né? Vai aprofundar um pouquinho a questão das expiações. Mais alguma coisa, José? Pois não, pode falar. Fernando, você fez essa citação aí e eu achei bem interessante, porque isso prova que os discípulos entendiam da reencarnação. Porque essa pergunta, ela é bem interessante, né? Perguntar quem pecou, foi ele ou foram seus pais? Quer dizer, como poderia ser ele se não houvesse a reencarnação? Então, está bem claro aí que os discípulos compreendiam bem da reencarnação. Exatamente. O próprio Paulo, né? Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quer dizer, nós vamos, para chegar ao Cristo, ter que viver muitas vidas para que possamos merecer, harmonizar nossa vibração tosca, grosseira, que é, por enquanto, com a magnitude do Cristo. Isso mesmo. A questão seguinte é a 167. Kardec pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Os espíritos dizem que é a expiação, que é o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Questiona também os espíritos, professores. Pois é. Expiar. O que é expiar? É responder pelos nossos atos passados. Nós escolhemos no processo, via o processo de reencarnação, passar por essa situação. Por provas também que ou são também vinculadas às nossas falhas, expiações, como treinamento, assim como aquele que estuda, faz seu curso superior, exemplo dos médicos da turma de área de saúde, que precisam, antes de receber o seu diploma, fazer seus estágios nos hospitais. Aqui é o nosso hospital, nessa relação. Aprendemos lá, demonstramos aqui que aprendemos. Então, nem toda prova é expiação. A gente pode entender assim: prova é aquilo que para nós significa o investimento no nosso crescimento. Mesmo que a gente, nessa prova, estejamos vinculados a algo que fizemos de errado no passado. Isto é, como que repetindo um aprendizado. E nossas expiações, aquilo que está vinculado às nossas falhas do passado. E a oportunidade e a bondade do Pai, a oportunidade que o Pai dá como um gesto de bondade, permitir que ao nosso ritmo nós possamos ir vencendo toda essa evolução. Assim se dá o nosso crescimento. Analisando também por outro ângulo, a gente pode compreender que essa justiça divina, ela não está se fazendo apenas com os atos que eu pratiquei contra alguém e que terei obrigatoriamente que fazer a reparação, mas também com o meu futuro. Então, de repente, eu cometo um ato e Deus, embora tendo me criado simples e ignorante, me condena a uma pena eterna. Então, a reencarnação, ela possibilita que eu possa provar, possa passar por uma nova experiência e não ter que obrigatoriamente ser condenado ao fogo eterno. Então, é uma justiça que serve para os atos que eu pratico contra os outros, que terei que reparar, mas também contra mim mesmo, né? Eu tenho essa oportunidade de reparar também em relação ao meu comportamento, às agressões que eu cometi contra mim mesmo. Então, não só contra o outro, mas contra mim. Então, a justiça, ela se completa nesse aspecto também. Isso, José, ótimo, né? Assim é. E outra, não obrigatoriamente seja a pena de talião, dente por dente, olho por olho, né? A gente faz a opção, porque Deus nos dá a carga sempre que nós possamos suportar. Aliás, muitas vezes nós somos ousados e pedimos provas que estão acima. Não, quando voltamos,
naquele esquecimento, a gente acaba descobrindo que foi muito ousado, ou por alguma irresponsabilidade falhamos, mas novas oportunidades serão dadas. Pesa 50 quilos, Fernando, e pede um fardo com 80. Às vezes até com mais, né? Pois é. Né? Eu prestando atenção aqui numa das... O cara pensa que tem a robustez de um Zé Alves, de um Patrício, mas ele é uma coisinha frágil que nem o Fernando. Se eu for depender da minha força, professor, para vir com um fardo de 50, eu vou pedir um de 40 para poder eu conseguir arrastar, que é melhor. Depois peço mais o resto. Mas eu prestando atenção aqui em uma das falas, quando José coloca de que essa relação é toda não só exterior, mas interior, né? As sucessivas existências está aqui para a gente nos ajustar no nosso íntimo mesmo, Zé. Isso quer dizer que a gente não conseguiu assimilar ainda, assim, com muita determinação, aquele ensinamento de Jesus, né? Quando pede para a gente amar o outro como a nós mesmos. Então, se não dá para se organizar intimamente direitinho, como é que a gente vai conseguir expandir? Então, a gente ainda está muito aquém de conseguir aqui, enquanto humanos, e principalmente nesse ambiente de expiações, assimilar e colocar em prática também esse ensinamento tão grandioso que o mestre deixou pra gente, né? Isso mesmo, Patrício. Jesus, ele espera de todos nós atitudes. Então não basta a gente dizer que faz, a gente precisa fazer. De falastrões, o mundo está cheio. Então a gente precisa de ação concreta. Então não adianta a gente estar falando de virtude se a gente não é capaz de colocá-la em prática. Então a gente vai precisar estar indo e voltando até que a gente possa dar materialidade aos nossos pensamentos e às nossas falas. Não basta amar a Jesus só com os lábios, né? Ele mesmo pede que a gente não ame com os lábios apenas. Isso aí. Vamos para mais uma questão, e como o estudo vai ser sobre reencarnação, a gente vai para mais uma questão porque nós temos perguntas sobre o tema. Ouvinte atento, um ouvinte atenta está aqui a perguntar aos professores. Vamos para a 168, que Kardec pergunta se é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente. Os espíritos dizem que a cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal, professor Fernando. Pois é muito sábia essa resposta, porque nós sabemos que a razão dos nossos sofrimentos maior, as dores da carne. Então, enquanto nós voltamos à carne, porque precisamos, enquanto estamos nessa faixa de qualificação espiritual, nós precisamos voltar. Vamos deixar de voltar à carne, nós vamos deixar de reencarnar quando não precisarmos mais passar por essas vicissitudes. Isto é, quando formos espíritos perfeitos, quando formos angelicais. Aí nós não mais voltaremos a menos de uma ação a serviço, uma missão. Assim foi o Cristo. Assim tem sido tantos benfeitores que se submeteram à carne para ajudar a promover o crescimento da humanidade, trazendo sua exemplificação moral e seus conhecimentos. Um dia, sei lá quando, nós estaremos livres dessa necessidade. Eu imagino que para mim alguns bilhões de anos, mas ele não pega leve nem como ele imagina. Tá certo, professor. Essa sua expectativa aqui não é muito animadora não, pra turma que quer as coisas de uma hora para outra, viu? Mas é uma realidade. Então a gente para aqui na 168 porque a gente está às 6h35. Nós temos aqui um ouvinte que está atento ao programa e tem algumas dúvidas sobre o tema reencarnação e envia pra gente aqui, meu querido amigo Edemilson, que está ouvindo a gente lá em Aquidabã. Um abraço para você, para todo o pessoal aí do nosso Centro Espírita Tobias Barreto em Aquidabã, acompanhando o nosso programa. E também pro meu querido amigo, irmão, que eu tô com saudade, Gildo, tá lá na Caueira, ouvindo o nosso programa com toda a família, negão. Um abração carinhoso para você.
Perguntas e respostas à luz da doutrina espírita. Heloísa pergunta a José, mas professor Fernando, eu tenho algumas dúvidas referente à reencarnação. É possível reencarnação na mesma família? O espírito pode fazer essa escolha? Tem mais uma, mas vamos começar por essas. Fiquem à vontade. Olha, enquanto a reencarnação não for compulsória, e ela deixou de ser compulsória desde que nós adquirimos maior consciência espiritual, a gente pode fazer as escolhas. E a maioria das vezes nós escolhemos o seio familiar. Aliás, sempre o seio familiar, só que o seio familiar espiritual. Eu sei, sinto, pelas razões que me impedem e que me motivam a não sair daqui, que eu faço parte de uma família espiritual. Você, Patrício, José, nossos irmãos Patrício, Alessandra, todos do nosso centro, Amor e Redenção, nos demais centros daqui, essa convivência e tantos outros, que eu me sinto bem estar juntos, fazem parte das minhas escolhas. Escolhi estar com vocês. Se não vim logo, mas houve um momento certo de vir. Então, quase sempre nós escolhemos os nossos relacionamentos. Pois não, senhor José? Heloísa, né? Heloísa, nossa amiga lá de Telha. Heloísa, fique atenta que daqui a pouco a gente vai tratar desse tema no Evangelho. Isso. E aí ela continua a perguntar, né? Se trazemos traços físicos, costumes e hábitos de outras encarnações. Professor? Eu vou começar para o nosso José concluir. Você conhece o meu neto Léo? Todos vocês conhecem o meu neto Léo. E outro dia você me disse, o Léo só pode ser seu neto, porque o jeito dele andar é o mesmo seu. Eu vejo o retrato, as fotos dele hoje, as minhas, quando tinha a idade dele, nós nos parecemos muito. Essa escolha de parecer ou não parecer é uma escolha que nós fazemos. Quando ocupamos a carne, quando gerados, nosso corpo espiritual, nosso perispírito, ele vai atendendo às nossas ordens, ocupando célula a célula e moldando aquele corpo que faz parte do nosso projeto espiritual. Então, Heloísa, nós conhecemos tantos irmãos que nenhum se parece fisicamente com o outro. Foi a opção que eles tiveram de não sujeição à parte genética dos pais. Outros parecem em gênero, número e grau. É o mesmo porte, é o mesmo rosto, é a mesma voz. Tudo isso faz parte das nossas escolhas. Pois não, senhor José? Heloísa, aqui, neste momento que nós estamos vivendo, com os nossos familiares, com os nossos amigos, é comum que a gente deseje parecer com alguém, mas geralmente alguém que seja carismático, alguém que seja afeiçoado, alguém que tenha um corpo bem definido, seguindo os padrões europeus. E isso não é diferente quando a gente está também na dimensão espiritual. Fernando colocou um exemplo, né? Fernando certamente teve experiência com o seu neto, que hoje está na condição de neto, e que certamente pode ter escolhido, não, eu quero vir parecido com o Fernando, porque eu acho Fernando bonito, eu acho Fernando elegante, eu acho Fernando inteligente, né? Porque a gente não faz essa escolha quando se trata de alguém mau caráter, quando é feio, entendeu? Quando é deformado. Essas situações, essas aparências, essas similitudes, elas acontecem geralmente mais como uma expiação. Então há uma imposição para que a gente venha, porque há uma necessidade da gente ser assim. Mas quando o espírito tem realmente essas condições, ele vai e escolhe as afinidades com as criaturas amadas, e Fernando deu um exemplo muito bem. Realmente Léo é uma cópia autêntica do avô. Isso mesmo. Mais alguma coisa, professor Fernando? Não, feliz com o avô de José Aldo.
Oi. Professor, a gente agradece mais uma vez. Vamos ouvir a Nilton para voltar para o Evangelho e agradecer ao senhor, e estamos com contagem regressiva para os efeitos dessa imunização na sua reta final, liberar o senhor para o trabalho presencial, viu? Rapaz, vai, pensa, faz. Logo, Deus quiser. Obrigado, professor Fernando, um abraço. Estou pensando seriamente em já retornar nesse sábado, aquele estudo que a gente faz muito espalhado. Pois é, rapaz, sei não, e o pessoal essa semana deixaram até uma cadeira vaga lá, pensando que... E também quando ninguém quer sentar, porque diz que a cadeira traz muita responsabilidade. Mas ali só vai quem tem negócio. Eu fico muito feliz daquela posição de cadeira, porque ali eu estou próximo do professor José. Do Olimpo, aí, né? Fica muito mais fácil aprender. Eu digo mesmo, Fernando. Ele falou tanto cadeira que parece que é uma academia de letras, vocês são os imortais. Pois é, a disposição é a mesma. Obrigado, professor. Um abraço bem grande para todos. Uma boa noite, Fernando. Para todos os nossos ouvintes. Um abraço, professor Fernando. A gente vai ouvir rapidamente aqui uma belíssima canção de Anilton pra gente mudar aqui o tema e voltar com vocês para o Evangelho segundo o Espiritismo. Dona Mazé, um abraço pra senhora, pra todos que estão nos acompanhando. Paola, nossa amiga Lourdes Vedureira tá mandando um abraço, professor Fernando. O querido Cristiano do Fato, abraçando o Zé e todos, tá lá com a patroa acompanhando o nosso programa. Minha amiga Leninha, um abraço pra você. Bel Aquino, Betinha, Leila também já está sintonizada, Zé. Cris, um abraço para você. John e Messias, seu Joaquim da Codevasf, Regi e Fabiana acompanhando a gente lá no Santo Antônio. Timotinho, um abraço para você. E Rosane tá lembrando aqui pra gente mandar um abraço pra nossa irmã Cássia, lá em São Paulo. Um abraço, Cássia, tá com saudade. E tá ouvindo a gente no friozinho gostoso de Nova Friburgo, Dona Alda também, acompanhando a gente. A gente volta em 2 minutinhos, a música é linda, tem que ouvir. Programa Vida e Luz. Ouço Deus. Ouço Deus no murmúrio das águas do rio. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que volta a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmã, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio nas águas do rio. Vejo Deus no furor dos ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Linda canção, Anilton, Ouço Deus. Programa Vida e Luz. São 6h45, 15 para 7, se você preferir. Nós estamos aqui com o programa Vida e Luz. José tem uns alôs, abraços para mandar, fique à vontade, José Alves. Um abraço para nossa irmã
professora Lia, Bebete e Dona Cléia, professor Anselmo, Luiz e Carmelita, meu irmão Erivaldo e minha cunhada Lourdinha, Miriam, Maiara, minha irmã Vera, as professoras Fátima, Dinha e Isabel, lá reunidas na Rua da Palma, Dudinha. Um abraço para João Vitor, né? João Vitor, uma saudade danada desse moleque. Uma boa noite a todos os nossos irmãos. Vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Abrindo o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Nós estamos indo para mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, mais instruções dos Espíritos, e o tema de hoje, mundos de expiações e de provas. Tema interligado com a reencarnação, como José já havia avisado, incluindo as perguntas que chegou de Heloísa, e hoje foi dia para tratar sobre esse assunto, né, José? E tem uma belíssima mensagem, ensinamento do nosso querido colaborador da codificação dessa doutrina, Santo Agostinho, que traz informações preciosas que José vai facilitar para a gente o entendimento do que explana aqui Santo Agostinho, que coloca de forma breve que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso, não é, José? Depois isso tem mesmo. Toda a sequência. É uma mensagem belíssima que traz pra gente assim muito esclarecimento. Santo Agostinho, ele nos fala que o mundo, pelas características dos seus habitantes, não é mais um mundo primitivo. A gente também não é só um mundo de expiações e provas. A gente já vive nesse mundo, um mundo primitivo, um mundo de expiações e provas e um mundo de regeneração, tudo junto, né? Não existe uma linha demarcatória, mas uma informação importante que Santo Agostinho traz para nós é que os espíritos que aqui estão em expiação, eles são exóticos, eles são estrangeiros. Isso marcou profundamente porque era uma informação que eu desconhecia. Então, se eles são estrangeiros, são exóticos aqui na Terra, isso prova que eles vieram de outros orbes, eles estavam em outros planetas. E aí a gente relaciona com os exilados da capela, né? Um orbe que se assemelhava em condições evolutivas com o planeta Terra e que os espíritos já tinham alcançado um determinado grau de evolução, tanto intelectual quanto moral, mas havia um grupo, eu digo um grupo, mas um grupo grande de milhões, né, de espíritos que estavam prejudicando esse processo de regeneração desse planeta. E então eles foram degradados de forma natural e vieram para o planeta Terra. Então o nosso planeta Terra passou a ser de expiações e provas com a chegada desses espíritos. Então eles vieram para cá com a finalidade de nos ensinar, porque nós estávamos na condição de primitivos. Então eles trouxeram o conhecimento intelectual e não tinha conhecimento moral. Então começaram a desenvolver aqui no nosso planeta Terra. Então isso é muito importante para todos nós. E é também exótico porque, na verdade, a reencarnação, ela não tem essencialmente o objetivo de que a gente venha expiar. A reencarnação é para a gente provar, é uma provação. Então, quando se fala em experiência, se fala em prova. A gente vem para passar por uma experiência. Então, quando a gente escolhe vir para o mundo com determinados espíritos integrantes da nossa família, Heloísa, a gente vai estar tendo uma experiência, é uma vivência com esses espíritos. A gente está vivendo pela primeira vez com eles e nós falhamos.
Quando nós falhamos nessa convivência, quando nós negligenciamos, quando nós deixamos de dar o devido cuidado, a devida atenção a esses nossos irmãos que estão na condição de filho, de pai, de mãe, nós nos comprometemos. E aí ocorre que numa segunda experiência, aí sim, eu já não venho para uma provação, eu venho para uma expiação. E é aí onde eu vou me deparar com criaturas rebeldes. Porque se eu negligenciei, se eu abandonei, se eu ofendi, eu causei um mal-estar, eu causei um conflito. E aí esse espírito que se sentiu prejudicado, ele vai levar esse sentimento de vingança, de raiva, de ódio. E aí eu tenho a necessidade de estar com ele novamente. E aí já não é mais uma questão de dizer, não, eu não quero. Não, você precisa estar com ele porque é uma necessidade, você precisa reparar. Então você vem com eles. Daí esses conflitos que nós enfrentamos nas nossas famílias. É difícil uma família para não ter aquilo que a gente chama de ovelha negra. A gente chama ovelha negra porque a gente não conhece o passado, no qual nós delinquimos. Então, se a gente conhecesse, a gente trataria mais essa criatura com todo cuidado, sabe? Com toda atenção, porque é uma forma da gente começar o processo reparatório do mal que fizemos a ele. Então, é isso que acontece. Então, fica bem definido, no caso, o que é uma prova e o que é uma expiação. A prova é o exercício das nossas atividades normalmente. Toda atividade que a gente vai desenvolver, para a gente é uma prova, porque se a gente conseguir cumpri-la com êxito, a gente venceu uma etapa. A gente pode comparar uma brincadeira até na escola. Você pega duas crianças e diz para ela, olha, você tem que atravessar a sala com um copo cheio d'água na palma da mão, correndo. Quem conseguir chegar até o outro lado sem derramar, sem quebrar o copo, venceu a prova. Mas quem derrubar o copo vai ter a prenda, vai pagar uma prenda, que é a expiação. Você vai ter que apanhar, enxugar o chão e apanhar os pedaços, os cacos do copo que você quebrou. Então, quando nós falhamos na nossa prova, então nós nos candidatamos a uma expiação. Então, a expiação, que costumam chamar de castigo, não é um castigo, é uma oportunidade que a gente tem para que aprendamos a fazer a nossa tarefa, porque esse é o objetivo. Então, quando nós falamos ainda no estudo inicial do Livro dos Espíritos, que Deus, na sua soberana justiça, criando-nos simples e ignorantes, não nos condenaria a uma pena eterna, porque Ele sabe que nós precisamos de oportunidade para aprender. Então a nossa vida, cada experiência é uma oportunidade de aprendizado. Só que muitas vezes a gente não dá a devida importância àquilo que estamos fazendo. Então o descuido é nosso, não é culpa do Criador. Nós fazemos as nossas escolhas. Então quando você estuda e você se dedica, apesar de todo o sacrifício, pagando escolas, pagando transporte, perdendo noites de sono, e você chega no final do ano e é reprovado, porque você perdeu algumas aulas, porque foi fazer outras coisas menos interessantes, qual a expiação, qual o castigo para você? Repetir o ano. Então essa repetência é exatamente a expiação. Então nós estamos no mundo de expiações, de provas, mas em verdade, em princípio, é um mundo de provas. As expiações são as consequências das provas que a gente não conseguiu ser aprovado nelas, a gente não conseguiu vencê-las. Então, o que é que a gente pode fazer? Dedicar-se. Para isso, a gente tem esse grande exemplo, essa grande mensagem que Santo Agostinho traz para todos nós, que a gente procure trabalhar, procure estudar, procure fazer o bem. Se a gente está sendo omisso em alguma coisa, porque nós estamos falando apenas de pequenos exemplos, mas no dia a dia nós falhamos tanto. Um papel que a gente joga na rua, um copo descartável que a gente joga na rua, um peso que a gente não coloca na sua integralidade, 1000 gramas, você bota 900, sonegações, tudo que a gente faz com o intuito de tirar proveito e que a gente depois diz, não, todo mundo faz,
todo mundo não faz, e mesmo que a maioria faça, você não faça, porque você está numa prova. Não cole, estude, responda tudo que você sabe, seja aprovado com os seus méritos, porque se você colar, você não aprendeu, então vai ter que repetir. Então a lição de hoje é para que a gente procure ser honesto, ser íntegro, ser correto, que a gente seja justo naquilo que a gente faz, que a gente não se omita quando a gente precisa estar ativo, estar presente na ação. Então Deus quer de todos nós que a gente chegue realmente à perfeição, que a gente não necessite passar por esse sofrimento, que a gente desagarre, desapegue das nossas dores, das nossas angústias, que são todas escolhas nossas, e não é por ignorância, é simplesmente por falta de vontade da gente fazer melhor. Ô Zé, de posse de todas essas informações que você coloca pra gente acerca do tema, eu creio que a importância do Espiritismo é abrir aqui a nossa mente para uma perspectiva de vida futura que pode ajudar a gente a entender toda essa situação. Se não já o fez, começar a fazer essa mudança de comportamento a partir de agora, né, para dar tempo de, digamos que, pelo menos amenizar o que a gente pode encarar mais na frente com mais expiações, se comprometer menos. A expiação, ela encerra o passado e a prova, ela abre o futuro. Então, tudo que a gente fizer hoje de correto, a gente está abrindo os caminhos para o nosso futuro. Nós não morremos, né? Fernando até colocou que boa parte da humanidade tem consciência que existe a reencarnação, que a vida futura existe. Então nós temos essa ideia inata, sabemos que quando fazemos a coisa certa nos sentimos bem, a nossa consciência reage de forma positiva. Então que a gente seja altruísta, que a gente vá largando os vícios, vá trabalhando pelas virtudes, para que a gente tenha um futuro melhor, e certamente a gente terá. Quando a gente vai atingir isso é que vai depender da vontade da gente, porque independente do que a maioria faça, se você está fazendo o bem, se você está procurando fazer a coisa correta, está pensando no seu futuro, você conseguirá. Os outros conseguirão um dia, mas você poderá chegar primeiro. Isso, muito obrigado pelos ensinamentos, José Alves. Faltando 2 minutinhos para as 19 horas, a gente vai finalizando o nosso programa Vida e Luz de hoje. Mandar um abraço para dona Leni, tá ouvindo o programa, não é, minha linda? Um cheiro. Amanhã é o dia da imunização dela, viu, professor Fernando? Vocês estão aí parelhos nos cuidados. Um cheiro para a senhora, para todos que enviaram mensagem. Nosso irmão Paulo está acompanhando a gente, José, lá em Aquidabã. Um abraço, Paulo. Um abraço carinhoso, todos que eu já fiz o registro aqui. Dona Leonor, um cheiro para a senhora, obrigado pelo carinho da audiência. Zedna, nossa vizinha, um cheiro. Paulo Cadeirante, um abraço para você e todos que estão acompanhando o nosso programa Vida e Luz. Obrigado. José vai trazer a nossa prece para encerrar. Newton canta uma linda canção e nós temos um encontro marcado aqui na próxima segunda-feira. Tem mais programa Vida e Luz às 18 horas. Queremos contar com a sua audiência para você estudar com a gente. Tá combinado? Um abraço a todos. Amado Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade, por estarmos aqui levando a tua mensagem, desejando que a luz do teu divino amor possa brilhar sobre todos nós, para que haja paz, em especial, Senhor, para os nossos irmãos que estão partindo e vitimados pela Covid. Que os nossos benfeitores espirituais possam recebê-los, confortando-os, levando o lenitivo também para os seus familiares que aqui ficam de coração partido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja.
Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele voltou da fé, do princípio ao fim, e todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Acompanhe às segundas e quartas-feiras, das 18 às 19 horas, aqui pela Propriá FM, o programa Vida e Luz, e conheça-te a ti mesmo, através da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus Cristo. Programa Vida e Luz, toda segunda e quarta, das 18 às 19 horas. Realização: Centro Espírita Amor e Redenção. CYM615, Rádio Propriá FM, transmitindo na frequência de 104,9 MHz. A rádio de Propriá Sergipe. Propriá FM, tá com a gente, tá com tudo.